No conto que você ouvirá a seguir, você conhecerá a história de Pedro, um homem que após descobrir a traição da sua esposa, elabora um plano macabro, apenas para descobrir que a vingança é um prato que se come frio. No episódio de hoje, a macabra vingança de Pedro. Era tarde da noite, e Pedro estava furioso. Ele havia acabado de descobrir que sua esposa Júlia, com quem era casado há 20 anos, o estava traindo com seu melhor amigo Roberto. Ele entrou no carro e saiu dirigindo pela estrada à meia-noite, com a cabeça cheia de pensamentos negativos. Ele tentou ligar o rádio para distrair sua mente, mas não havia nada interessante tocando. Por fim, ele encontrou um podcast de mistério e decidiu dar uma chance. De repente, o podcast começou a contar detalhes sobre sua infância que só Pedro podia saber, o que o deixou assustado. Ele continuou ouvindo, e logo o podcast começou a falar sobre a briga que ele acabou de ter com sua esposa, o que o deixou ainda mais chocado. Como eles poderiam saber sobre isso? Logo o podcast começou a descrever um plano elaborado por sua esposa e seu amante para matá-lo naquela noite, e Pedro ficou apavorado. Ele desligou o rádio e continuou a dirigir, tentando entender o que acabou de acontecer. Contudo, Pedro decidiu se vingar daqueles que haviam tramado contra ele, e logo montou um plano meticuloso para punir sua esposa infiel e seu amigo traidor. Ele seguiu-os de perto por dias, observando cada movimento que faziam. Finalmente, ele teve a oportunidade perfeita para executar o seu plano. Uma noite, quando Júlia e Roberto voltavam para a casa dele, Pedro já estava lá esperando por eles. Ele os golpeou por trás da cabeça, os capturou e levou para um lugar isolado na floresta, onde ninguém poderia ouvi-los gritar. Pedro torturou sua esposa e Roberto por horas, infligindo-lhes a mesma dor que ele havia sentido quando descobriu a traição. Ele cortou seus membros, furou seus olhos, e fez questão de mantê-los conscientes para que pudessem sentir cada momento de agonia. Quando ele finalmente terminou, Pedro os abandonou na floresta para morrerem. Enquanto dirigia de volta para casa, Pedro ainda podia ouvir as vozes de suas vítimas gritando de dor e desespero. Mas à medida que o tempo passou, Pedro começou a perceber algo estranho. Ele estava sendo perseguido. Sempre que ele olhava pelo espelho retrovisor, ele via uma figura sombria enorme, com asas de morcego se aproximando. Pedro tentou acelerar, mas a criatura continuava a persegui-lo. Ele começou a ouvir um riso assustador que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Ele tentou ligar para a polícia, mas seu telefone não funcionava. Finalmente, quando Pedro achou que não havia mais saída, a figura sombria alcançou seu carro. Ele olhou para o banco do passageiro e viu a silhueta de sua esposa e seu ex-amigo, agora transformados em monstros hediondos. Eles sorriram para ele com dentes afiados e olhos vazios. Foi então que Pedro se deu conta do pior. Sua vingança macabra havia chamado a atenção de demônios, que agora o perseguiam sem piedade. A história de Pedro se tornou uma lenda urbana. Dizem que se você ouvir atentamente, poderá ouvir os risos assustadores da vingança sombria, ecoando pelas estradas desertas à meia-noite. Ouça todas as nossas outras histórias nos aplicativos Spotify e Deezer. Até o nosso próximo conto de terror.